Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma força-tarefa do... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Uma força-tarefa do Timão para ter em campo Renato Augusto, Matias Rojas, Lucas Veríssimo, Gabriel Moscardo e até Gustavo Mosquito. Isso contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Vai dar certo? Eu vou te explicar a situação de cada jogador. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! O foco estabelecido está no dia 16 de agosto, no estádio do Morumbi, 7h30 da noite, quando o Corinthians vai defender uma vantagem diante do São Paulo com o Morumbi completamente lotado. Do primeiro jogo para este segundo, muita coisa aconteceu. O tricolor paulista se movimentou, contratou Rames Rodrigues e Lucas Moura, que até já estreou. E provavelmente os dois estarão reforçando o time do Dorival, que está passando por uma instabilidade, perdeu para o Galo no último jogo, está 5 jogos sem vencer, mas com o Morumbi lotado, jogo de semifinal e com uma vantagem mínima do Corinthians, um golzinho desmancha essa vantagem. Por outro lado, o Corinthians perdeu o seu principal jogador e o principal artilheiro da temporada. Quando a gente olha dessa forma, parece que o Corinthians entra numa desvantagem muito grande. Mas calma, porque tem jogadores com a janela de reforços e se recuperando de lesão que podem reforçar o time do Vanderlei, que está numa sequência espetacular, né? São 10 jogos de invencibilidade, é o melhor momento do time do Luxemburgo, são 7 vitórias e 3 empates, são 3 classificações, né? Passou pelo América, tem a vantagem contra o São Paulo, passou pelo Universitário na Sul-Americana, passou pelo Newell's Old Boys agora e tá se recuperando aos poucos no Brasileiro, conseguiu um empate lá contra o Inter no Beira-Rio, o Inter descaracterizado, mas no segundo tempo colocou reservas e quase que o Corinthians vence o jogo, né? Só não venceu por conta de uma bobeada da defesa no último minuto. Então assim, pode parecer que o São Paulo está mais reforçado, mas tem algumas notícias boas. Vamos falar sobre esses jogadores que podem voltar. Renato Augusto. Esse é certo, tá, gente? Esse é garantido. O Luxemburgo falou sobre isso, ele nem foi para Rosário, na Argentina. Ele foi preservado. Ele saiu aos 45 minutos do jogo contra o Inter, exatamente por conta disso. Ficou em São Paulo, nessa jornada que o Corinthians fez até a Argentina para chegar às quartas da Sul-Americana, para trabalhar especificamente a sua questão. Então, assim, o Renato Augusto pode ser, ou eu diria até que é uma tendência, que ganhe alguns minutos contra o Coritiba no fim de semana para ser aproveitado como titular na quarta-feira. Agora, eu também não vou ficar surpreso se o Renato não jogar contra o Coritiba e nem vou ficar preocupado, porque o Renato não precisa de ritmo de jogo. A gente sabe o que ele pode fazer, ele tem jogado regularmente, o que faz ele se ausentar é justamente algum desconforto, dor ou lesão. Então assim, se o Renato for preservado mais um jogo, ele vai estar pleno na quarta-feira para poder atuar. Mas eu ainda acredito que alguns minutos ele possa jogar nesse jogo de domingo contra o Coritiba. O Matias Rojas, eu vou deixar mais pra frente. Vamos falar de Gabriel Moscardo. Esse teve uma fatalidade, né, uma crise de apendicite, teve que fazer uma cirurgia, e aí, né, você muda a alimentação, não pode fazer atividade física, ficou um tempo parado, mas já tá treinando com bola e já tá pronto para voltar. Como o jogo é quarta-feira, é provável que ele ganhe minutos contra o Coritiba para ser utilizado na quarta. A minha dúvida aqui, ela é técnica, tá? Porque o Moscardo foi o cara que melhor assumiu a função de primeiro volante. 17 anos, cara, eu não canso de falar isso porque é um absurdo. Ele joga demais e é uma descoberta do Luxemburgo. O Gabriel Moscardo, ele é titularíssimo do Corinthians. E quando ele deixou o time, era essa a função. Só que o Maicon tá jogando bem. Não sei vocês, eu penso que o Maicon assumiu bem a função, numa fogueira, né? Porque o Lucha tentou um monte de gente ali, só o Moscardo deu certo, o Moscardo machucou, teve que se ausentar pela apendicite, e o Maicon deu conta. Como primeiro volante, boa saída de bola, circulação de jogo, acho que ele conseguiu se encontrar de novo, o Maicon. Então assim, não tem pressa, na minha avaliação, de você ter que botar o Moscardo se ele não tiver 100% de condições. 100%, ele é titular, beleza, combinamos isso. Agora, eu acho que dá pra botar, deixar ele no banco, enfim, utilizá-lo no jogo, mas eu não teria tanta pressa se ele não tiver... Se ele tiver 95%, calma que o Maicon tá dando conta do recado. O Fausto Vera já não. Então, daqui a pouco dá pra jogar os dois juntos, enfim. Bom, aí é com o Luxemburgo. Vamos falar de Lucas Veríssimo. Jogador contratado, recém-contratado, que tem uma dificuldade por conta do tempo de inatividade.
né? Ele não joga desde o dia 7 de março, né? Foi a última partida dele. Então, assim, depois da lesão grave que ele teve, ele voltou em outubro do ano passado, ele tem 8, 9 jogos apenas, nem todos como titular. Então, o grande problema é isso. O Lucas Veríssimo é titularíssimo também dessa defesa do Corinthians, que também tem boas opções. Vejam só. Hoje, o Gil, por mais contestado que seja, fez um jogaço na Argentina. E aí tem o Caetano, que tá jogando super bem, tem o Murilo, que nem foi utilizado lá, que esse é o craque da defesa do Corinthians, que vai ser negociado em algum momento, né? Tomara que não nessa janela. Tem o Bruno Mendes, que pode atuar por ali, então não existe uma pressa. É claro que o Lucas Veríssimo foi contratado para jogar. E é possível que ele ganhe alguns minutos no domingo para a gente ter uma ideia. Porque o que falta ao Lucas é justamente o ritmo de jogo, a sequência, que ele não está conseguindo ter. E por isso voltou ao Brasil, né? Voltou ao Corinthians justamente para jogar. Mas o grande lance é que tem decisões pela frente, né? Você coloca um cara sem ritmo na defesa, justamente num jogo decisivo, no Morumbi, lotado contra o São Paulo. Não sei. Então, por isso que eu acho que não dá para quebrar uma hierarquia, apesar do nome do Lucas Veríssimo, nesse momento. A defesa está estabelecida, mas é um cara importante que pode, obviamente, ser utilizado. O Gustavo Mosquito, esse é mais difícil porque está 8 meses sem jogar. Mas ele está voltando, está pronto também, vai sofrer com o ritmo de jogo e acho até que ele pode, se não aparecer domingo, na quarta-feira contra o São Paulo, mas não contem com o Mosquito para resolver jogo, para ser titular. Eu acho importante a volta dele, especialmente depois da saída do Roger. Não estou comparando os jogadores, mas é mais uma peça pro ataque. Um jogador que estava ajudando bem, que estava muito bem quando lesionou, com velocidade nas pontas, com boa finalização. Ele é um jogador muito intrépido no jogo, né? Ele está sempre buscando gol. Eu gosto muito da característica do Mosquito, então acho que ele vai ajudar muito. Só que eu honestamente não contaria como uma solução mágica para quarta-feira. Nossa, o Mosquito vai entrar, pode até acontecer, né? O futebol tem dessas, mas eu acho que ele ainda vai sofrer porque é uma lesão grave durante muito tempo parado. Então não é no primeiro nem no segundo jogo que ele vai conseguir performar. Então o torcedor vai ter que ter paciência com o Gustavo Mosquito. A questão é que ele pode aparecer, tanto contra o Coritiba e contra o São Paulo. Matias Rojas. Esse é um mistério. Esse é um segredo guardado a 7 chaves. Tá muito difícil de apurar o que está acontecendo com o Rojas. Eu acho que já chegamos à conclusão que foi algo mais grave do que se imaginava. A única informação oficial é de entorse com trauma. Algo que faria ele voltar bem antes do previsto. Pelas informações que chegam, ele não treinou com bola ainda. Então, assim, é muito difícil que apareça no fim de semana. Se ele não trabalhou com bola ainda, pode ser que aconteça nos próximos dias, será que mesmo assim ele vai para o jogo quarta e como titular? Isso também é mais complicado. Tem informações de bastidores, acho que o meu timão postou, que ele pode ser utilizado já no domingo. Seria fantástico. Mas aí eu acho que se essa informação se confirmar, o Corinthians meio que escondeu o jogo aí nos últimos tempos em relação aos trabalhos que ele vem realizando, porque a gente não está tendo muito acesso do que teve exatamente o Matias Rojas. E esse jogador seria fundamental, porque ele assume o protagonismo, né? Assumiu contra o América Mineiro e na ausência do Roger Guedes poderia fazer um segundo atacante ali colando no Yuri, distribuindo o jogo. O Corinthians não tem um meia armador, por mais que o Matheus Araújo tenha essa qualidade, o Juan Oliveira, não é a mesma coisa. O Rojas é um baita jogador e jogador decisivo, né? Jogador de jogo grande, jogador que você vê que contra o América ele quis muito jogar. Então assim, e aí depois lesionou contra o Bahia no seu segundo jogo. Tomara que o Corinthians possa contar com o Rojas tanto nesse domingo, ou pelo menos alguns minutos nesse domingo, para tê-lo na quarta-feira. Acho muito difícil como titular, independentemente de qualquer coisa, na quarta, mas estou torcendo para que pelo menos ele seja relacionado. Pelas informações, se ele não trabalhou com bola ainda, muito difícil, tá? Muito difícil disso acontecer. Mas vamos esperar, porque realmente é um mistério. E o Luxemburgo, eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas eu conheço o Luxemburgo há muito tempo e ele adora esse tipo de coisa. Porque essa mesma dúvida que nós estamos tendo, o Dorival também está tendo. O jogo, tudo que cerca a partida, também está tendo. Eu lembro uma vez no Grêmio, em 2012, que o Luxemburgo rasgou o estatuto do torcedor e não divulgou a escalação com 45 minutos antes, na época, né? Hoje é 1 hora, 45 minutos antes para a imprensa e tudo mais. Ele simplesmente não revelou a escalação num clássico Grenal no estádio Beira-Rio. Eu estava lá na cabine de imprensa e daqui a pouco
Quando os times entram no gramado, o Grêmio entrou com 12 jogadores. E aí todo mundo, caramba. E aí antes do apito inicial, um jogador saiu. 12 assinaram a súmula. Naquela época, sei lá, né? Hoje acho que isso não seria permitido. Para confundir o adversário, o Luxemburgo adora essas coisas. Então eu não me surpreenderia se o Rojas de repente surgisse como titular super bem, super forte no jogo de quarta contra o São Paulo. A gente vai ter que esperar para ver, porque de todos os outros jogadores, essa é a grande incógnita. E eu acho que exatamente pelo nome dele, pelo confronto decisivo que é que a gente está tendo toda essa dúvida. O Renato Augusto vai jogar com certeza. O Moscardo já deve ganhar alguns minutos contra o Coritiba, e aí pelo menos vai estar relacionado na quarta. O Veríssimo, da mesma maneira. O Mosquito, acho que mais para quarta-feira, pelo menos como opção. E o Rojas, a gente vai ter que esperar. Qual a opinião de vocês? Ele joga ou não joga? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau!